Oi gente, eu sou o Neto, esse aqui é o canal 1000 Páginas. E como pode um livro tão difícil de ler ser tão prazeroso? Bom, então antes de começar, os recadinhos de sempre aqui do canal, não esquece de deixar seu like, seu comentário, se inscrever. E lembrando que na descrição eu estou deixando o link para o Spotify e demais agregadores de podcast para o novo podcast que eu lancei com meu amigo Lucas e o Isso é Tudo Narrativa, onde a gente comenta, então eu vou estar falando sobre outras coisas além do que eu já comento aqui no canal. Então eu vou falar de filmes, eu vou falar de reality, eu vou falar de TV, eu vou falar de série, enfim, coisas diferentes do que eu trago aqui para o canal e com, obviamente uma outra pessoa para partilhar as opiniões ali. Então é uma mecânica bastante diferente e a gente já está com 10 episódios a essa altura, quando esse vídeo sair, semanalmente no Spotify. Então agradeço se vocês derem uma passadinha lá para dar uma olhada. E hoje eu quero falar de um livro que a experiência de leitura foi particularmente difícil. Mas, ao mesmo tempo que foi difícil, foi extremamente enriquecedora. Que é Oração para Desaparecer, da Socorro Acioli. A mesma de Cabeça do Santo. Que eu ainda não li, mas depois desse livro com certeza está na minha wishlist. E é um livro fininho, piquititico, fininho, bonitinho. Esse azul é maravilhoso, o negócio é singelo. Mas o livrinho difícil pra mim, sabe? Do tipo, me envolver por essa história e me deixar levar por ela. É um livro de realismo mágico, ou realismo fantástico, em que a gente vai acompanhar uma personagem no momento em que ela está renascendo da Terra. Ela é uma renascida, Ela está nascendo novamente em Portugal. Literalmente a pessoa já nasce adulta. Então ela é um caso fantástico. E uma família em específico, meio que a obrigação deles é cuidar dessas pessoas, desses renascidos, até que eles tenham condições de criar uma vida própria para eles e etc. Essa renascida ganha o nome de Cida. E a gente vai acompanhar esse processo dela de entender essa nova vida dela, ao mesmo tempo em que a gente, enquanto leitor, também quer entender todo esse processo de pessoas que nascem da Terra depois de terem morrido, como se elas ganhassem uma segunda chance. Como se essa história fantástica inteira já não fosse completamente fascinante por um livro, a Socorro ainda ligou isso entre duas cidades de mesmo nome. Uma no interior do Ceará e outra, que é onde a gente começa a leitura, no interior, não sei se dá para dizer interior porque Portugal é minúsculo, mas ali no interior de Portugal. As duas cidades se chamam Almofalas. E a história da Cida conecta essas duas cidades. Então, o livro ele é dividido em 3 partes, aí cada parte tem os seus capítulos, então não é uma parte gigantesca, São 3 partes com capítulos, em que a gente vai conectando essa história da Cida, da Joana, do Jorge, do Miguel, e essas histórias elas vão se entrelaçando e a gente, enquanto leitor, vai fazendo as conexões, ou melhor, vai tentando fazer as conexões de quem são essas pessoas, quem ama quem tá com quem, qual que é a história e principalmente quem é a Cida, por que ela renasceu em Almofala, lá em Portugal, e qual é a relação disso com Almofala no Ceará. Uma questão da minha dificuldade é que esse é um romance que ele não tem a menor preocupação em chegar a algum lugar. Ele tá ali e ele te dá toda a ambientação e o prazer de acompanhar aquela história. Você tá ali para acompanhar a Cida, acompanhar os personagens, mas isso não significa que você... e o livro não te promete em nenhum momento
a resolução completa dessa magia desses acontecimentos. Você não vai desvendar todos esses mistérios, todos esses personagens, né? Você vai desvendar a história da Cida, isso é o compromisso da história, mas esse ambiente mágico, os encantados dessa história, toda a história realmente verídica por trás de tudo que acontece nessa história, o que é realismo fantástico da história e o que é a nossa história mesmo, tudo isso vai sendo consumido na história e fica a cargo do próprio leitor se aprofundar nisso. É um livro que ele não tem esse compromisso de te entregar todas as respostas e ele também não está interessado nisso, ele está interessado em que você aproveite a jornada ao lado da Cida. E aí, o ponto mais interessante é que a Socorro, e aí eu fui ler um monte de entrevista dela, porque é um livro que te dá esse prazer, ela fez extensas pesquisas para poder conectar essas duas cidades. Então ela foi entender as cidades que tinham esse mesmo nome, por que a Almofala no Ceará tinha uma história por trás com os Tremembés, como isso afetava a própria história da cidade e as mitologias daquela cidade de um modo geral, como isso ela poderia encaixar ou não na história. Ela descobriu que isso já foi citado por Carlos Drummond de Andrade, ela foi fazer diversas pesquisas e essas pesquisas foram um embasamento que conduziram à história. Então é bastante prazeroso você ler o livro, porque quando acaba, você fica com uma coceirinha assim no fundo da cabeça pensando, cara, o que é o mágico aqui e o que realmente é a história do nosso Brasil, né? E a gente tem muitos Brasis dentro do Brasil, então ele é um livro muito instigante. Ele vai te instigar muitas dúvidas e vai te instigar muitos pensamentos, muitas histórias, muitos questionamentos, o que é fantástico e o que é real. Aí, uma das coisas que vão servir para dar essa sensação de deslocamento enquanto leitor é principalmente o fato de que essas três partes, elas têm deslocamentos temporais. Então, é quase como se com a Cida a gente estivesse acompanhando o presente dela, e aí com a Joana a gente não sabe que tempo exatamente a gente está acompanhando, e aí todas essas pontas soltas de tempos diferentes só vão começar a se amarrar na terceira parte do livro, porque você termina a primeira parte entendendo mais ou menos quem é a Cida e chegando num ponto de finalização da pessoa Cida, e aí no fim da segunda parte você chega num ponto de finalização de quem é a pessoa Joana, e aí na terceira parte você chega, começa-se essas duas histórias e todos os personagens a embicar numa conclusão que na verdade não é a conclusão dos personagens, mas a conclusão da cidade de Almofala, né? E o que desencadeou tudo que a gente viu no começo do livro. E aí talvez a minha principal dificuldade com esse livro se deu porque a gente tem muitos poucos personagens. Personagens de grande relevância que acompanham a gente por muitas páginas são muito poucos, 4, 5 personagens. Então, quando você tem tão poucos personagens assim, eles são muito falantes, eles são muito ativos, eles são extremamente prolixos. Então eles falam e ruminam e ficam ali sempre, retomando alguns assuntos, porque são poucos personagens, para que aquela história avance. Então é um livro que trouxe para mim essa dificuldade de entrar nessa história e ser conduzido por ela, ao mesmo tempo que parece uma história de interior do Brasil. Eu venho de uma cidade litorânea muito pequena, né? Eu nasci numa cidade litorânea bem pequena, assim, no Espírito Santo.
E eu tenho histórias na família que soam um pouco como realismo fantástico. Ou uma tia-avó que, sabe, viveu uma situação com um lobisomem, um tio-avô que tem alguma história mirabolante. E esse livro ele tem um pouco dessa energia. Tem um pouco não, ele é 100% essa energia. Então, mesmo tendo essa coisa bem nacional, assim, para mim foi um pouco, não sei, meio difícil absorver e mergulhar de cabeça. Não significa que é um livro não prazeroso, de modo nenhum. Ele é muito gostoso de ler, real, assim, é do tipo, vai te acompanhar durante muito tempo, e quando você senta para ler, 50 páginas vai no piscar de olhos. Mas você requer um nível de atenção e comprometimento com a leitura bastante elevado. Acho que essa é a minha maior ponto de atenção para quem vai ler esse livro. Vá sabendo que você precisa ter um nível de atenção. Não é um livro que você vai pegar e ler de maneira despretensiosa. Ele requer de você um nível de atenção para que você consiga fazer as conexões necessárias, acompanhar até a linha de raciocínio dos personagens, que eles também estão construindo ou reconstruindo uma história ao mesmo tempo em que você está passando por isso. E no fim, é uma história de amor. É uma história que os personagens amam muito intensamente, amam muito verdadeiramente. Então há uma beleza e uma poesia nessa história muito bonita, muito calorosa de ser lida. Então é muito gostoso esse tipo de leitura, porque existe muito amor nessas páginas dos personagens, mas da escrita da Socorro, com toda a pesquisa e o cuidado e esse trabalho textual em que você se afoga nas palavras dela, assim, é um livro sonoro, sabe? Ele é gostoso de você ler, ele é gostoso de você ouvir na sua mente, assim, sabe? Então ele é um livro muito caloroso. Literalmente, é tipo aquele meme do Absolute Cinema. Esse livro é Absolute Literatura, sabe? Ele é maravilhoso e vale muito a experiência de leitura. Então, algumas informações do livro, se você ficou interessado. Ele foi publicado em final de 2023 pela Companhia das Letras, 208 páginas, e o preço de capa dele é R$ 69,90. E por hoje é isso. Então, não esquece de dar uma olhada nos vídeos recomendados aqui do meu lado direito e se inscrever na bolinha para continuar me acompanhando aqui no canal. A gente se vê em qualquer hora dessas. Até o próximo vídeo. Grande beijo e tchau, tchau.